Uma discussão no trânsito entre um taxista e um motoboy terminou em confusão na última sexta-feira, no centro de Teresina. Segundo o motoboy, a briga se deu em função de uma ultrapassagem feita por ele. Com isso, o taxista passou a persegui-lo e, logo à frente, desceu do carro com um facão na mão. Um vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais mostra o momento em que o taxista se dirige em direção ao motoboy com um facão nas mãos e chega a apontá-lo contra o rapaz, que estava com uma bag de aplicativo. Eu ultrapassei ele ali próximo ao colégio Dom Barreto, as ruas ali são estreitas, né? E eu ultrapassei o carro dele. Ele, para não querer que eu ultrapassasse, ele acelerou e colou o carro junto com a moto. Aí eu me senti provocado, mostrei o dedo do meio. A minha provocação foi somente essa, minha agressão contra a pessoa dele foi somente essa. Ele pegou e me perseguiu, ele me fechou com o carro, desceu do carro e me deu um soco na cabeça. Aí eu fui para minha entrega, que era na outra quadra. Na outra quadra eu parei para fazer a entrega, ele simplesmente desceu e já puxou o facão e foi lá me ameaçar, me xingou de tudo que é nome, falou que os entregadores quando botam uma bag nas costas querem sentir mais macho que os outros. E ficou falando um monte de coisa lá. Não, eu não revidei, eu não xinguei ele, eu não revidei a agressão, porque ali ele estava mesmo realmente só esperando algum motivo, né? Talvez para me dar uma panada ou então uma espetada. Eu não estava nem sabendo de nada. Eu vim saber quando eu cheguei em casa, depois do serviço, que eu encerro 2h30, aí eu fui saber que o vídeo estava rolando na internet. Aí, por ter saído a placa e o alvará do carro dele, os entregadores rastrearam e foram atrás, tomaram minhas dores, porque podia ser com qualquer um entregador. Porque pelo que ele estava ali, o nervoso que ele estava, ele parecia querer sair para rua para arrumar confusão mesmo, né? Aí eles rodaram pelo centro, onde foi o ocorrido, e encontraram o carro dele dentro de um estacionamento, onde ele já havia tirado a placa para ninguém reconhecer o carro dele, ou seja, ele já estava mal intencionado. Mas os entregadores descobriram onde ele tinha escondido o carro e depredaram o carro dele. Não tem nada a ver com essa depredação, eu não tenho opinião sobre isso, cada um faz o que achar que é certo. Eu vim aqui registrar o boletim porque ele me ameaçou e eu vim registrar um boletim de ameaça. Tá aí, ninguém tá certo nessa história aí. Ninguém tá certo nessa história. Nem o taxista e nem e nem os grupos motoboy. Depois que se intensificaram muito cada vez mais. Muito menos aqueles entregadores que foram até o taxista. Se eles tivessem encontrado o taxista, sei não, hein? Sei não. Mas, para entender melhor, Ana, esse comportamento no trânsito, vamos conversar agora com o psicólogo Pedro Silva, que vai trazer para a gente justamente essa relação do comportamento humano com esses possíveis acidentes e desentendimentos. Antes da gente falar aqui com o Pedro rapidinho, só trazer para vocês uns dados de que mais de 66% dos brasileiros já comentaram aí para o Real Time Big Data que ou já presenciaram ou já participaram. Em sua maioria com gestos, sempre o dedo do meio, com palavrões. A gente sabe que o estímulo é o que mais traz aí esse lado mais obscuro que tem dentro da pessoa de colocar a sua raiva para fora. Então, muito bom dia, psicólogo, seja bem-vindo ao Crime e Castigo, que vai trazer esses detalhes melhor para a gente entender essa situação complicada, não é? Bom dia, doutor Pedro Silva, psicólogo. Quais são os principais fatores? Porque eu sou motorista, eu acredito que o senhor também, a Ana já vai ser, mas estamos inseridos, todos nós estamos inseridos nesse contexto do trânsito. Eu sofria muito quando eu tinha um Chevette, porque os caras de caminhonete, eles acham que são dono do mundo e que querem ultrapassar, eles acham que tem mais prioridade do que a gente, e sempre que há uma batida de trânsito, os nervos ficam à flor da pele. Muitos especialistas atribuem o estresse, o desequilíbrio, uma série de comportamentos. Qual é o estudo, qual a avaliação disso tudo? Seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Annalise. Obrigado pelo convite. Gente, na direção, né, no processo de tomada de decisão, para você começar a dirigir, você precisa ter uma aptidão psicológica, porque desse processo da direção envolve vários recursos psicológicos, como a atenção, a concentração, a percepção, o próprio processo de tomada de decisão, se eu vou acelerar, se eu vou parar, se eu vou frear. Então, todos esses processos psicológicos que estão agindo naquele momento, eles vão ter que ser bem gerenciados. Então, você precisa ter uma inteligência emocional dentro do trânsito. E acaba que em determinadas situações, em determinados contextos, essas emoções elas ficam em segundo plano e você acaba trazendo outras emoções que você estava inserido. Por exemplo, muitas vezes a pessoa está no celular, ela está resolvendo um problema de casa, ela está discutindo com a esposa, ela está brigando com o marido, ela está brigando com o filho, ou está avisando que está indo buscar o filho. E nesse processo, alguém bate no seu carro. Quando ela descer, ela não vai descer com a emoção e a percepção apenas do acidente. Ela também vai levar todas essas emoções que ela já estava nutrindo durante esse processo de dirigir. E a gente acaba presenciando muito isso em alguns momentos, como você falou na sua fala. Pessoas com carros maiores sentem o direito de passar na frente de outros carros menores. Então, tudo isso são percepções que dentro do trânsito vem acontecendo. E se você não conseguir gerenciar bem essa emoção, ela vai impactar o seu processo de tomada de decisão, ou seja, a sua melhor decisão naquele momento do trânsito. Então, por exemplo, se você teve uma batida, aquele primeiro momento que você deve descer é para analisar o que foi que aconteceu, quem que está certo, quem está errado, se precisa acionar um seguro, se tem um seguro, mas a pessoa quer descer logo para acusar, para tirar a sua culpa. Ah, foi você que bateu, eu estava parado, ou você não presta atenção. Então, você vai trazendo essas outras emoções que vai misturar com as emoções da outra pessoa envolvida naquele trânsito, e tudo isso vai gerar um conflito. Apesar de saber que é uma questão também muito individual, esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional que a gente fala, né? Apesar do momento ali você tá vendo que você pode ser o errado da situação, não querer se colocar ali na posição de certo, aceite que você está errando ali e tem que cumprir com aquela responsabilidade. Mas a gente também pode colocar a culpa nesse cenário atual que a gente está vivendo no mundo hoje em dia, né? Nesse aumento ainda maior da violência, desse estímulo todo, desse desequilíbrio, acredito também do aumento de problemas psiquiátricos, neurológicos. Isso tudo tem uma influência coletiva muito grande? Muito analisa, por isso que a importância da gente estar sempre avaliando os psicotécnicos para dar aptidão para esse trânsito. Então, desde o cotidiano do dia a dia, o próprio calor de Teresina, ele também impacta, né? A gente sabe que o calor está envolvido na questão do estresse, a própria convivência do coletivo, a própria forma de psicoeducação no trânsito, a gente vê que não é tão mais informado como antigamente, não tem mais tantas campanhas de conscientização no trânsito como tinha antigamente. Então, tudo isso impacta diretamente. Então, o cotidiano do dia a dia, esse estresse, essa questão do próprio adoecimento mental do sujeito. Estamos vivendo na era da ansiedade, né? Então, todos, após a pandemia, estamos mais ansiosos. Então, acaba que aquele processo de direção, que deveria envolver toda essa atenção, essa percepção, para que não haja o conflito, acaba ficando em segundo plano. Por quê? Porque o nosso cotidiano do dia a dia, todo esse estresse, todas essas emoções, a gente não consegue fazer essa ruptura. Então, a gente vai estar lidando com elas constantemente. Então, qualquer coisa vira um gatilho para que a gente tenha essa descarga emocional. E no trânsito, principalmente. Então, desde quando uma pessoa fura um sinal de trânsito e por causa dessa tomada de decisão, a pessoa que está vindo tem que desviar quando, na verdade, ela estava correta por estar passando no sinal verde. Então, tudo isso são pequenos detalhes que vão influenciando essas confusões, que vão influenciando esse caos que é o trânsito, não só no Brasil, como no mundo. Pandemia, doutor, é que acabou acelerando muita coisa. Nós temos o caso dos entregadores, que é uma realidade que nasceu e se fortaleceu durante a pandemia. E essa loucura no trânsito, o senhor acredita que após pandemia, esse processo de acelerar muitas vezes trouxe prejuízo no trânsito, já que o número de mortes tem sido cada vez maior?
Com certeza, houve um impacto muito grande, né? Como eu trouxe para vocês, a pandemia ela foi um processo onde nós ficamos mais reclusos dentro de casa, o trânsito até ficou um pouco mais calmo, porque as pessoas não se arriscavam tanto. Então, quando a gente volta para essa nova realidade do presencial, a gente volta muito mais enérgico, querendo resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou no meu celular, eu estou indo buscar o meu filho na escola, eu estou resolvendo uma questão do meu trabalho, ao mesmo tempo eu estou brigando com o meu companheiro, com a minha companheira. Então, tudo isso vai influenciando dentro desse trânsito. Então, a pandemia ela vem nesse lugar de aumentar essa ansiedade, que a gente está muito mais ansioso, a gente está muito querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tudo isso impacta, porque o trânsito, naquele momento da direção, você tem que ter a atenção plena para aquilo que você está fazendo. Então, se você traz todas essas emoções, todo esse cotidiano para aquele momento de trânsito, a tendência a dar algo errado é muito maior, porque o processo de tomada de decisão é muito mais curto e vai envolver muito mais processo. Então, se eu estou brigando no telefone, estou resolvendo um problema e ao mesmo tempo eu estou dirigindo, isso pode causar um dano muito grande, porque a minha atenção, que é o principal processo psicológico envolvido no processo de dirigir, ela vai estar sendo dividida. Então, eu estou dirigindo essa atenção para vários estímulos e não estou focando no estímulo principal. E onde é que mora o perigo aí? No trânsito, eu sou responsável pela minha vida, mas eu também sou responsável pela vida do outro. Então, nesse momento onde eu esteja fazendo algo que não seja me concentrar naquele trânsito, é o que pode fazer que tenha uma batida, que tenha um acidente mais grave, ou que eu possa ter uma emoção de xingar o colega, de mostrar o dedo do meio, como foi falado, por uma reação que muitas vezes, se eu estivesse atento e concentrado naquele momento e não tivesse com essa ansiedade de resolver tudo ao mesmo tempo, poderia ser evitado. É um trabalho muito gradativo, né? Eu vejo muitas pessoas falando que às vezes é melhor ter paz do que razão. Realmente, nesses momentos de prudência ali no trânsito, é até a melhor decisão em relação ao cenário que a gente está vivendo. Mas olha, para ir encerrando, eu queria até lhe perguntar, você tinha falado sobre essa diminuição de campanhas, né, em relação ao trânsito que a gente está tendo. Você aí que é profissional da saúde, que trabalha nesse combate, aí justamente nessa prevenção, da sua visão, quais seriam as melhores maneiras ou políticas públicas às autoridades de intensificarem cada vez mais esse cuidado da gente no trânsito? Analise, eu sinto muita falta, acho que tudo começa com a prevenção, então eu sinto muita falta hoje, acompanhando também o contexto escolar, que essa psicoeducação comece já na infância, para que essa criança, quando tornar-se um adulto, ele entender todos os processos que estão envolvidos para essa direção e também a questão da conscientização na própria televisão, porque alguns países, eles fazem campanhas direcionadas à conscientização do trânsito e são campanhas bem interessantes porque elas são bem impactantes, porque elas mostram realmente o que aquele processo inicial onde você acha que mexer no celular não é nada demais, o que pode acontecer de consequências gravíssimas no futuro. Então, tudo isso é importante que esteja sendo acompanhado, que o próprio Detran, que é o órgão que acompanha e que fiscaliza, esteja mais ativo, ele também reforce a importância dessa saúde mental para essa direção, para que você se cuide também mentalmente, para que você esteja a passar por esse processo. A gente também está vendo cada vez mais pessoas traumatizadas por acidentes de trânsito, pelo contexto do próprio trânsito, pelo caos que é o trânsito, e isso não é falado. Espera-se geralmente que aconteça uma briga, que aconteça uma fatalidade, ou algum caso como esse, onde poderia ser resolvido de uma outra forma, e acabou envolvendo a emoção de várias pessoas, porque uma vez que um entregador se junta com outros entregadores para poder ter esse tipo de reação, é porque ele se colocou no lugar daquele rapaz naquele momento, então ele se sentiu naquele lugar. Então tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser conscientizado desde o início. Então, quando eu trago para vocês que eu sinto falta dessas campanhas, é desde a psicoeducação lá nas escolas. Quando eu era da minha época de escola, acho que vocês também pegaram, sempre tinha o dia do trânsito, tinha algumas questões de instrução sobre como era o semáforo, sobre o que envolvia o processo de direção, e a gente vem perdendo cada vez mais isso. Então, é como se todo mundo tivesse a informação, mas, na verdade, quase ninguém tem. E é muito importante as pessoas entenderem que o principal aspecto do trânsito é a atenção e a percepção, ou seja, são os seus processos psicológicos. Então, se eu não estou bem, eu não vou conseguir dirigir. E aquela questão de não conseguir dirigir pode afetar um acidente muito mais grave, pode tirar a vida de alguém, pode me trazer um prejuízo material muito grande, e isso não é falado. Isso é falado realmente se você tem a habilidade de dirigir ou não, quando na verdade você está apto ao ter um controle
controle emocional para se arriscar dentro do trânsito, uma vez que você vai estar compartilhando espaço com outras pessoas que também vão ter suas percepções e suas tomadas de decisão. Então, tudo isso é importante ser conscientizado e principalmente evitar as confusões dentro do trânsito, porque a gente precisa saber o que aconteceu primeiro para depois ter essa tomada de decisão. Geralmente a gente desce no calor da emoção e vai buscar o conflito, porque nessa história não tem certo e tem errado. A gente tem que buscar a melhor solução. Então, no caso de uma batida, quem estava errado? Como que pode ser arcado com esse prejuízo? No caso de um acidente mais grave, o que é que eu posso fazer para socorrer essa pessoa, para facilitar para que ela chegue no hospital com mais segurança? Então, tudo isso tem que ser conscientizado e tem que ser formado políticas públicas para isso, principalmente com psicoeducação nas escolas, para que quando essa criança chegar na fase adulta, ela seja muito mais consciente do que é dirigir, uma coisa que não foi passada nas nossas gerações. Aqui nós, piauienses, a gente sabe, a gente aprende através de um pai a dirigir, de um irmão, e aí só consequentemente é que a gente vai buscar autoescola, que a gente vai fazer um psicotécnico. Então que isso seja o contrário, que cada vez mais as pessoas busquem a autoescola, busquem os procedimentos corretos dentro do Detran para que tenha aptidão para dirigir, e qualquer evento ou estresse traumático dentro do trânsito, que você trate em psicoterapia. E aí, tratando em psicoterapia, você consegue retomar a direção e não ficar se arriscando novamente, porque isso pode aumentar o teu estresse pós-traumático. Então, pode fazer com que tenha mais acidentes. Então, o caminho que eu acredito é essa conscientização, desde a psicoeducação infantil ao reforço realmente na mídia, no jornal, nas redes sociais, dessa conscientização da sua vida, da sua tomada de decisão no trânsito. Ela está envolvendo muitas vidas, porque muitas vezes você pode estar mexendo no seu celular e você pode bater num carro e ter uma família completa e isso pode virar uma grande tragédia. E tudo poderia ser evitado se você soubesse que no dirigindo não é o lugar de mexer no celular. Ou então, se for para você mexer no celular, parar o carro, procurar um estacionamento, procurar um lugar seguro para que você possa estar mexendo no celular e não tentando conciliar os dois. Ficar tranquilo, né? Calma, relaxa, já aconteceu, então busca aí a melhor maneira de resolver. Ou seja, resumindo para você de casa, é um trabalho coletivo, gradativo, que detém também uma urgência, principalmente das autoridades quanto da população. E olha, doutor Pedro, a gente lhe agradece bastante pela disponibilidade, por ter trago aí todas essas informações e que o pessoal de casa fique atento, porque é algo assim de questão pública, né? É algo que todo mundo tem que entender e tem que buscar evitar tragédia, né? Com certeza, prevenir aí muitos conflitos, muito estresse, saber trabalhar isso direitinho, né, Kilson? Exatamente. Obrigado, doutor Pedro Silva, psicólogo. A gente agradece aqui o carinho, tá bom? Eu que agradeço.